Então, no primeiro momento aqui, a gente viu. Vamos chegar aqui. No primeiro momento aqui, a gente viu, né, um videozinho aí da Mei Mei falando pra gente, né, sobre o silêncio e sobre o perdão, né? Tem uma frase que eu gosto muito que o Emmanuel traz pra gente lá nas suas obras, né, que é o famoso silencie e ora, né? Diante das provas, diante das dificuldades, diante dos problemas, né? Cultivar o silêncio para cultivar o perdão, né? Muitas vezes a gente se perde aí porque discute demais, fala demais, né? E se contém de menos, né? E o famoso pensar antes de falar ainda é uma prática aí necessária para a nossa caminhada evolutiva, né? Te lembra lá da mitologia grega, né? Que tinha lá o Prometeu, né? Aquele personagem emblemático, o Titã, né? E o Prometeu era aquele que pensava antes, né? Ou seja, ele era o deus da prudência, né? Ele era o deus que controlava a prudência. E a doutrina espírita, né, trabalha exatamente esse conceito, né, trazendo para a gente o famoso pensar antes de agir. Apesar da mensagem ser voltada para as crianças, né, como está aqui no vídeo, a gente sabe também que diz muito para a nossa intimidade, né? A gente voltou aqui no Instagram, tá, pessoal? Tava travando, mas eu, né, pediu para atualizar o sistema, vamos ver, né, se agora funciona. Se não funcionar, desculpa, tá, pessoal? Vamos passar para a nossa leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lembrando a todos aí, pessoal, que a leitura do Evangelho, ela sempre diz o foco, né, que os amigos espirituais querem dar na nossa semana. Ou seja, quando a gente está lendo o Evangelho, a gente está recebendo da espiritualidade aquele toque do que a gente precisa trabalhar, né, na nossa intimidade durante a semana que se inicia. Então a gente sempre abre aqui de maneira aleatória, né? Claro que tem gente que segue, né, metodicamente o texto, os capítulos, mas isso aí vai de pessoa para pessoa, né? Eu prefiro abrir e deixar vir, né, a influência aí, aquilo que os espíritos achar que é melhor pra gente. Então vamos lá, vou abrir aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, caiu no capítulo 14. Que honrai o vosso pai e a vossa mãe. Que interessante, a gente lendo aí a questão das crianças e cai logo honrar nosso pai e vossa mãe. Item 8, parentesco espiritual e parentesco corporal. Olha que interessante. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe o envoltório corporal, ou seja, o pai e a mãe, né, só deram pra gente o nosso corpo físico, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores. Então o que o amigo espiritual está falando aqui? Que muitas das vezes os espíritos que estão na mesma família são espíritos que são ligados, né? Que têm um laço de outras vidas. E também pode acontecer, né, desses espíritos serem divididos por antipatia, ou seja, dois espíritos que têm problema entre si renascem, né, dentro da mesma família, como pai e filho, como irmão, né, para poder trabalhar, né, exatamente essas questões. Aqui, ó. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde que se segue que dois seres, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Então ele está falando o quê? Que a gente vê, isso a gente vê na nossa vida, né? Que às vezes você tem um parente consanguíneo com que você tem muito pouca afinidade, né?
e que você às vezes tem um parente, uma pessoa que você tem uma relação de amizade, uma pessoa que você conhece, que é mais que fosse um irmão, né? Porque o laço que importa é o laço dos espíritos, né? Então, assim, o laço de sangue, ele, quando ele está, né, sustentado por um laço espiritual, é uma coisa fantástica, né? Mas não é o laço de sangue que vai fazer alguém amar o outro. E, na verdade, os espíritos, eles se buscam, né? Eles se procuram no sentido, né, de se encontrarem, né, até no plano físico, né? Dois espíritos, às vezes, se acham, né, distantes que estão, né? Porque eles têm uma sintonia tão grande, uma afinidade tão grande, né, que eles vão, desculpa, gente, eles vão, né, se encontrar, né? Eles vão conseguir, né, se acharem, e a partir, né, dessa situação, né, eles vão conseguir aí desenvolver, né, os valores da amizade, do afeto, do carinho, né? E que os nossos verdadeiros laços de família, né, são muito maiores do que os laços consanguíneos. Não quer dizer que os laços consanguíneos não são, tá? Quer dizer que existem laços que estão além deles, né? Nem sempre o meu irmão na carne vai ser um espírito que tem tanta afinidade comigo, às vezes como um amigo, como uma amiga, né? Então a gente tem esse recado da espiritualidade, para a gente poder perceber qual é a nossa verdadeira família espiritual, né? Não se excluindo a família material com a qual nós temos obrigações, nós temos ali, né? Se a gente está numa família material, porque a gente tem que trabalhar, né, com essa família no sentido de construir laços de afeto, de nos ajudar mutuamente, né? Eu não sou irmão do meu irmão por acaso, eu não sou filho da minha mãe, filho do meu pai por acaso, né? Se eu não tenho um laço profundíssimo, às vezes, com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com quem quer que seja, a encarnação que nós temos juntos é uma oportunidade para a gente estreitar esse laço, né? Nós não podemos ficar só nos mesmos grupos, a gente reencarna até em grupos diferentes para poder aumentar, né, as nossas sintonias e ligações, tá? Então, né, a gente reencarna, a gente não casa com a mesma pessoa, né? A gente pode casar 1, 2, 3, 15, mas às vezes o relacionamento se modifica. Às vezes o que foi meu filho na última encarnação vai ser meu pai, ou vai ser meu irmão, ou a que foi minha esposa na última encarnação vai ser minha filha ou minha irmã, né? Ou vai manter-se ali uma afinidade, né? Que é a afinidade do amor, mas a forma da manifestação daquilo se modifica, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai trocando de papéis, mas no fundo, o laço, que é baseado no amor, né? No carinho, na afetividade, esse laço permanece, tá, gente? Lembrar sempre disso. Yasmin, Vinícius, vocês querem ler para nós aqui, né, o próximo livrinho, por favor, amigos? Se vocês puderem, é claro. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Vou até aumentar o som aqui um pouquinho. Pode falar. A gente está no capítulo 129. A gente abriu aqui. Guarda a paciência, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus seios surgisse, imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encandeiam ao problema e à dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida. Sabes que o destino materializar-se-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de lutas. Mas reconhece-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forte de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita,
a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tenha paciência e satisfaça as obrigações em que te enlaste. Não denuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa, cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, esse capítulo ele vai muito dizer sobre muito dessa questão de que, uma vez que a gente reformou a nossa forma de agir, reformou a nossa vontade, nosso entendimento da vida, não é tá tudo bem então, é porque agora a gente aprendeu. Porque as coisas que a gente fez é algo que tá ligado com a gente. Então, o primeiro passo é a mudança. E o segundo passo é a aplicação dela. Né? Quando a gente consegue entender que a gente tem que melhorar, aí sim a gente vai estar pronto a enfrentar as coisas que a gente continuou no passado, né? Então, muitas vezes a dificuldade não é um castigo. Na maioria das vezes não, né? 100% não é um castigo. Mas sim uma oportunidade de retificar aquilo que a gente fez. E só aparece a dificuldade quando a gente tem a capacidade de resolver ela, né? Porque nada é em vão. Então, se a gente hoje está passando por essa dificuldade, está passando por esse desafio, quer dizer que a gente já está apto, né? A conseguir concretizar e conseguir resolver. E juntando um pouco nessa questão de reencarnação, né, dos laços de família, a gente também retifica muitas das nossas faltas de vidas passadas nessas reencarnações dentro da nossa família. Às vezes o nosso pai, o nosso irmão, ele é um espírito que a gente falhou com ele em outra encarnação, então a gente está aqui para retificar esses laços e aprender a amar. É interessante como é que os textos do Evangelho e da leitura eles batem, mesmo sendo abertos na sorte, gente, né? Porque quando vocês estavam lendo lá, eu estava pensando aqui, né? Começa falando da carta de Paulo aos Hebreus, né? E o comentário do Emmanuel é muito interessante, porque ele está falando exatamente dessa dificuldade, às vezes, que a gente tem de entender os processos da nossa própria existência. Às vezes a gente vira para... A gente liga para Deus, né, nas nossas preces, a gente, né, pede a espiritualidade, a Jesus, né, e quer saber por quê? Por que eu estou nessa casa? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou com essas pessoas? Né? Por que eu tenho essa convivência no trabalho? Por que eu tenho essa convivência no meu dia a dia? E uma coisa que os amigos espirituais sempre falam, nada está errado. Né? O que a gente precisa é elevar um pouco o nosso entendimento e a nossa visão sobre a vida. Porque o objetivo da espiritualidade não é proporcionar somente paz para a gente, é proporcionar crescimento. E o crescimento se dá no contato daquilo que é diferente, daquilo que muitas vezes nos incomoda. Né? Então, quando a gente está encarnado aí com pessoas, com familiares, né? Quando a gente está num ambiente de trabalho difícil, é o reflexo de algo que a gente precisa aprender. É muito comum, né, a gente falar assim, olha, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais essa família. Aí você muda de trabalho, você sai da família e entra em outra, né, e os problemas se repetem. Por quê? Porque a questão a ser trabalhada continua na sua essência sem solução. E aí não tem, né, aquilo que os amigos espirituais falam de solução de continuidade, ou seja, a gente foge de situações como se as situações que fossem um problema, né? Mas na verdade é aquilo que a gente assimila da situação que o é. E quando vem os espíritos falar pra gente, fala assim, olha, a família, né? Ela pode ser uma família com altos e profundos laços espirituais, né? Uma família onde você se sente bem, você se afiniza com muitas das pessoas, mas nem com todo mundo. Mas também pode ser que dentro daquela família existam espíritos encarnados ali, às vezes como irmãos, que são adversários do passado. Que são espíritos que se enganaram, se feriram mutuamente, e que renascem juntos para poder reestruturar essa relação. Né? Porque o objetivo da espiritualidade de Jesus, né, não é afastar a gente daquilo que é difícil,
é nos ensinar a superar situações, ou seja, transformar o adversário num amigo, é transformar o companheiro desequilibrado num ser de luz. Claro que isso demanda um tempo e um processo. Então, muitas vezes o que acontece com a gente, né, faz parte de um longo processo que a espiritualidade, né, tá trabalhando a nosso favor. Às vezes, algumas situações da nossa vida, elas vão ser compreendidas de maneira mais profunda só quando a gente desencarnar, né? Quando a gente tiver aquela visão ali de várias existências. Fala assim, então isso aqui que está acontecendo agora é consequência daquela escolha que eu tive aqui nesse momento aqui do meu passado espiritual, seja na encarnação atual, seja na anterior, ou não é que aconteceu há 10 milênios atrás, né? Então tudo na nossa vida são escolhas. O que acontece muitas vezes é que algumas escolhas são anteriores à nossa encarnação atual. Então, o que eu escolho hoje aqui, enquanto Marcelo, né, no campo familiar, né, imagine que eu começo a maltratar minha família, ser agressivo, ser violento, ser um desequilibrado, né? E aí, na minha próxima encarnação, essas mesmas pessoas vão comigo, né? E aí eu não vou entender por que elas são arredias, por que elas não me aceitam, por que elas têm dificuldade comigo, né? Por quê? Porque a origem desse problema talvez esteja na minha ação aqui de hoje. Né? Então, hoje, né, agora, nessa encarnação, eu posso plantar sementes de afeto entre aqueles que convivem comigo, né, para que nas próximas existências a minha colheita seja mais tranquila, né, porque tudo na nossa vida está condicionado à nossa ação, à nossa escolha. À medida que eu tenho escolha, eu tenho uma consequência, e isso vai me acompanhar na minha história espiritual. E o único fator que modifica isso é o amor. Né? Quando eu aplico o amor, né? Principalmente as questões negativas desaparecem. Lembra Jesus falando? O amor cobre a multidão do pecado. Né? O pecado que é tudo aquilo que nos fere, que nos magoa a própria intimidade. O pecado é quando nós fazemos algo que está aquém, né? Ou seja, abaixo do que nós damos conta de fazer dentro do nosso nível evolutivo. Então, quando eu faço alguma coisa que eu, Marcelo, daria conta de fazer melhor e sei fazer melhor, eu entro em estado de desequilíbrio e eu sofro. E aí entra essas questões de família, né, que são muito importantes. Alguém quer falar alguma coisa? A gente perguntar, falar, né, que aí nós vamos passar para a parte da nossa irradiação, tá? Então, quem quiser ir falar alguma coisa, comentar, fique à vontade. Enquanto isso, os outros companheiros aí, né, que quiserem colocar os nomes aí para nossa irradiação da noite, né, fiquem à vontade aí para colocar aí no chat aqui, tanto do Instagram quanto do bate-papo aqui do Jitsi, tá bom? Que nós vamos fazer radiação dentro de 2 minutinhos. No comments, como diria. Então tá. Então vamos passar para a nossa irradiação, né, gente? Vamos pedir em primeiro lugar, nesse momento, né? Lembrando que a irradiação é unir os nossos pensamentos em torno do Cristo, com o objetivo de ajudar aqueles que precisam, né? Com o objetivo de que as nossas forças reunidas possam ser fator de luz, de cura e de ajuda, né? Então, normalmente a gente faz irradiação por aqueles que nós amamos, por aqueles que precisam, por nós mesmos, né? Pelo mundo. Então, nós podemos fazer irradiação por várias, né? Dentro aí de vários aspectos e situações. Que ia lembrar a todos, né? Já que o tema família apareceu pra gente, né? Quão importante é nós agradecermos a família que nos recebe, né? Agradecer a nossa mãe, ao nosso pai, né, que nos deram a vida, não importando, né, o tipo de espíritos que eles são, né, com suas fragilidades, com seus acertos, né. Meu pai que já voltou para o mundo espiritual, né, a minha mãe, né, que está encarnada, né, eu falando de mim, né, e a gente tem muito que ser grato, né, ao nosso pai e à nossa mãe, porque estamos aqui. Então vamos agradecer, né, os nossos ancestrais, uma coisa que os orientais fazem muito bem, né, reverenciar o seu passado, os seus ancestrais, até porque, dentro dos conceitos da doutrina espírita, né, muitos dos nossos antepassados podem ser a gente mesmo, né, a gente pode ser um bisavô da gente mesmo lá em outras encarnações, né, que é comum que os espíritos reencarnem em grupo, né, então a chance do Marcelo ser um tio antigo lá, um tio avô, um tio bisavô, sei lá, um avô, né, é muito grande, de si mesmo. Olha que loucura. Então nós vamos passar para a nossa irradiação, né? Lembrando que a família é o maior presente que nós temos e que o Cristo Jesus nos considera todos membros da sua família espiritual.
Tem uns membros mais difíceis, tem uns membros mais colaborativos, né? A gente ainda está naqueles membros ali que dão um trabalhinho, né? Mas tem espiritualidade que são os membros da família de Jesus que são mais equilibrados, né? Espiritualidade iluminada. Então eu vou começar a ler aqui os nomes no Jitsi e depois eu vou passar para o Instagram, tá bom, gente? Se eu pular algum aí, vocês me desculpem aí que às vezes a gente confunde aqui. Se eu falar errado também o nome, não importa não, tá? Às vezes eu leio errado também. Então vamos lá. Raquel Aguiar e família. Denise Rodrigues Fortes Almeida. Jorge de Souza Bernucci. Rejane Júlia. Elídio Arrias. Ana Júlia Duarte Paixão. Nair Arrias. Marcelo Miranda Calisto. Familiares da família Arrias, imagino, né? Bel Estevam Lago. Edmundo Calaf. Maurício Eduardo de Carvalho. Né? Então aqui, os nomes que a gente está lendo aqui no Jitsi. Agora vamos ler os do Instagram aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui o bate-papo aqui para eu poder achar os nomes. Puxa, hoje tem muitos. Se ficou algum para trás, gente, por favor me fale. Volta, tá? Ana Lúcia Ferreira. Amélia Maria Marques da Silva. Maria Aparecida Marques. Suzana de Melo Genuíno. Mafiolete. Arthur Pereira de Souza. Ana Clara de Sá e Ronaldo de Souza. Daiane Moraes. Maria das Graças Rodrigues Silva. Jaqueline Nilza Marques. Daniele Santos Ferreira de Carvalho. Guilherme Quaresma. Eliton Hipólito de Oliveira. Renato Moraes Bezerra e família. Maria José Moraes Bezerra. Aparecida Fátima Moura. Sérgio de Moura Oliveira Pereira e William Sade de Moura Oliveira Pereira. São aniversariantes, ó, Deus abençoe. Né? Fábio Lisandro Pereira Ferreira. Bernardo Luiz Oliveira de Carvalho. Joana Valentina Oliveira Ferreira. Marcos Faria e família. Reline Natália Marques de Oliveira Ferreira. Fernanda Cristina dos Santos Mendonça e família. Onofre e família. Pedido de prece para a nossa querida irmã e amiga, né, que desencarnou o pai dela, nossa amiga Maria Emília, né, conhecida nossa aqui, nossa colaboradora aí, né? Que Jesus abençoe a ela e o pai que desencarnou. Deusdélio Pinto da Silva. Sabrina de Souza. Carla Andrade. Aislan Souza. Ângelo Magno de Souza. Ana Flor Andrade. Gabriel Gomes. Emanuela Cristina. Maria Luísa Geraldo Mangela de Souza. Então nós estamos pedindo em nome de todos esses nomes que foram colocados. Né? Mais uma vez, a gente sempre lembra, quando a gente for pensar, né? Vamos fechar os olhos. Vamos lembrar que cada um desses nomes são amores, são seres importantíssimos, que estão ligados aos corações de cada um de nós. Senhor Jesus, atende aqueles que estão próximos de nós, da mesma forma como desejamos que atenda todos estes nomes aqui colocados. São irmãos, pais, filhos, companheiros e amigos da nossa jornada. Te colocamos, Senhor, nas mãos estes nomes muito amados, para que recebam da espiritualidade amiga força, paz, consolo e entendimento. Ajuda-nos, Senhor, neste momento em que a humanidade vive, para que possamos juntos trabalhar em Teu nome, estabelecendo vínculos de luz. Ajuda-nos a perdoar, a compreender, a respeitar e servir aqueles que conosco dividem o espaço da vida. Abençoa, Senhor, aqueles que necessitam mais do que nós. Abençoa, Senhor, as nossas mãos, para que se convertam em instrumento do Teu amor. Abençoa a nossa casa, aqueles que amamos. Abençoa, Senhor, a espiritualidade que vem até nós, para que possamos juntos estabelecer o reino do Teu amor. Faz de nós companheiros da Tua luz, trabalhadores da Sua seara e amigos do Cristo Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que os corações aqui colocados, tantos e tantos, recebam neste momento o nosso abraço, o nosso respeito, o nosso carinho. Agradecemos aí os companheiros que participaram do culto conosco, né? Semana que vem
se Deus quiser e permitir, estaremos de volta, né? Vamos lembrar aí que quem deixou uma garrafinha com água, a gente sempre lembra, hoje eu até esqueci de falar, vocês me desculpem, tá, amigos? Às vezes eu esqueço, né? Que é no momento da irradiação que a espiritualidade amiga trabalha a água, né? Que a gente deixa para fluidificar, tá? Mas ainda dá tempo, tá? Porque os amigos espirituais não somem imediatamente, não, né? Eles não viram as costas e vão embora, não. Quem quiser pegar uma garrafinha, colocar na mesa e fazer uma prece, ainda dá tempo, tá? Os espíritos de luz são mais equilibrados do que a gente. Eles não são escravos do tempo, não. Eles são extremamente disciplinados, mas é a disciplina do amor, né? E o amor sempre vem primeiro, né, meus amigos? Eu agradeço a todos mais uma vez. Queria lembrar, né, que nós estamos aí com a nossa campanha de Natal, quem puder nos ajudar aí, né, das nossas cestas aí do Francisco de Assis, né? Que é a nossa casinha aí que nos recebe com tanto amor. A partir do ano que vem, gente, as nossas atividades lá na casa vão estar voltando ao normal, né? E aí a gente vai tentar, né? Eu estou pensando aqui no momento aí para a gente poder abrir espaço nas reuniões lá que a gente tem, né? Principalmente na reunião de quinta-feira, né? Para as pessoas que quiserem uma psicografia, alguma coisa assim, para a gente ver como é que nós vamos fazer, tá? No espaço que a gente tem, tá bom? Eu sei que tem muita gente pedindo psicografia, né? Às vezes de um parente, de algum companheiro, né? E a gente está estruturando isso aí para conseguir, né, atender as pessoas presencialmente, tá? Então a gente vai estar se organizando nesse sentido aí. E uma coisa que eu queria também falar, né, que essa semana, se Deus quiser, vai sair o nosso primeiro livro aí, do nosso querido Lucas, de mensagem, né? Que a gente está aí, né, já trabalhando há algum tempo com a ajuda de muitos e muitos amigos aí, né? Então nós vamos materializar aí a primeira obra aí, né, que vai ser um compêndio de todas as mensagens aí que já saíram, né? Na verdade não todas, né, mas pelo menos metade das mensagens do Lucas, né? A gente vai separar por esse livro. Então o primeiro que vai sair vai ser do Lucas, né? E a gente vai estar revertendo, né, a venda desses livros que a gente vai, né, a gente vai fazer uma live, vou mostrar direitinho, né? Para o trabalho que a gente tem, né, com crianças autistas, quem puder nos ajudar, tá? O objetivo vai ser esse, tá bom? A gente vai dar um jeito de passar para todo mundo, tá, gente? A gente vai fazer um sistema de distribuição do amor aí. Nós temos companheiros em São Paulo, alguns vão pegar o livro lá, outros vão pegar o livro em outros estados. No Rio de Janeiro a gente vai pedir pro pessoal que mora nas cidades diferentes que distribuam pra gente, nos ajudem, né? Porque não temos uma distribuidora, um editor, né? Na verdade a gente reuniu e imprimiu, né? Fez um trabalho muito legal, mas a gente não tem um sistema de distribuição. Então a gente vai distribuir isso na base da corrente do bem aí, tá? Mas nós vamos falar disso mais pra frente. Tá bom? Espero até a próxima semana, né? Mais tardar na outra já tá com o livro em mãos aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Agradecendo ao Cristo Jesus pelo momento aí, pela oportunidade. Lembrando a todos, né, gente? Vamos fazer a nossa diferença, vamos doar o que nós temos de melhor para aqueles que estão à nossa volta. Vamos compreender a nossa família, vamos amar, né? Vamos ajudar, né? Às vezes não dá para ajudar quem está de longe, às vezes o Marcelo está de longe, o Francisco já está de longe, né? E às vezes tem uma pessoa passando na porta da sua casa precisando de ajuda. Ajuda ela, né? Aí a gente vai estar, né, falando um pouquinho disso aí mais pra frente do livro, tá bom? Que é o primeiro de vários aí. Já tem vários aí no prelo aí, né? Alguns sendo psicografados, outros que são os coletões de mensagem. Então nós estamos com, né, espiritualidade aí. O Liel abriu espaço aí, né? Que é o controlador dessa área aí, nosso aí no mundo espiritual, ele e o Lucas, né? Então o negócio vai começar a vir aí um atrás do outro aí. Já temos pelo menos uns 3 aí, né, em processo, né? Não posso deixar de lembrar da Gisele aí, que está nos ajudando, né, Gisele, né, que é, né, tá mais por dentro aí, junto com vários outros amigos, né? Não vou citar aqui todo mundo, né? Porque é tanta gente, né, que a gente tem que agradecer, mas como eu vi a Gisele aqui, né, nós temos que agradecer, né? Porque, né, Jesus está abençoando, né? Mas é isso, tá, meus amigos? Que o Cristo nos abençoe, né? Que Ele nos ajude sempre. Vamos seguir em frente com o trabalho no bem, com a confiança no amor, né? E às 20 horas nós voltamos aí, né, com o nosso fechamento do estudo do livro Nosso Lar, né, o último estudo da série de estudos da obra Nosso Lar, né, com esses 50 estudos, né, nós terminamos o livro e hoje nós vamos conversar sobre o André Luiz, sobre as curiosidades, aquela coisa toda lá, né, identidade do André Luiz, o que é, o que não é, como é que apareceu esse espírito, né, nós vamos, né, trabalhar aí algumas opiniões, tá, gente, a verdade só pertence ao Cristo, tá? Então, tenham todos uma boa tarde. Muito amor, muita paz para todos vocês. Que bom que não caiu de novo o Instagram, né? Fiquem com Deus até às 8 da noite com o nosso estudo, Nosso Lar aqui via Instagram. Paz e amor. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho,
uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.